Rapaz, gente, aqui quem fala é o pastor Anderson Rodrigues e mais um, né? A Diecast juntamente com o Wesley. Paz, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Diecast. Hoje com o nosso convidado especial, né, pastor? Wesley, esse é top. O homem deu lugar, hein? Barão, do céu. a pedra. Rapaz, tem que aprender a descansar, pastor. Tem que aprender a descansar com a pedra. Desconfortável. Você viu aquela situação quando ele falou assim, o chão, colchão. Pedra do céu. Pastor Eliseu. Isso, Eliseu Viana. Como que o senhor tá, pastor? Tô bem. Aquela câmera ali, o senhor pode ficar à vontade. Chefe. É prazer estar aqui, pastor Anderson, junto com a querida Adai, né, fazer parte dessa campanha, terça-feira, e culto maravilhoso. Então, sim, fica até bom o pregador pregar, né? Num ambiente tão leve, tão puro de adoração. Obrigado, tá, chefe, pela oportunidade. Que isso. Eu confesso pro senhor que eu aprendi a amar o senhor desde a primeira vez que o senhor me respondeu. Amém. Peguei um carinho muito enorme. Esses meninos ficam falando que eu e o senhor tem uma semelhança, eu não sei o que é o tamanho. Tamanho, algumas características, né? O senhor já chutou algum obreiro no altar, já? Bastante. Eu chutei também, eu chuto também. E é muito bom, é muito bom. Nós vamos fazer um bate-papo rápido, que o pastor está cansado também, acabou de ministrar. E ainda ele tem mais uma obrigação ali, né? Na casa do pastor. Pastorzão, o senhor fundou a DCEP há quantos anos atrás? Na verdade, era congregação. Né? Era congregação. Abrimos lá do zero também, meu pastor presidente. Ele tinha um sonho de abrir uma filial lá onde a gente mora, em Pebetá. E aí eu topei, eu era itinerante, trabalhava, ganhava muito bem, por sinal também. E até aqui meu pastor teve essa ideia, eu topei, unimos força e fomos para lá. Abrimos do zero aí na família, mas uma família com os músicos, inclusive que está comigo até hoje, que é o pastor Nando, o líder dos nossos músicos. E passaram-se 3 anos e ele cresceu muito na congregação lá, que era a ADCEM, Assembleia de Deus Centenário, lá em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E a igreja cresceu e o presidente foi numa reunião geral, me colocou de pé junto com toda a diretoria que estava lá, do PBTA, e emancipou a gente. Irmãos, não tem por que segurar o garoto cresceu, avançou, vamos abençoar, vamos emancipar o pastor Eliseu e PBTA. Aí emancipou a gente, a partir daí Deus foi dando crescimento mais ainda, né? Mudamos de local, né? Era um lugar menor, um lugar maior. E aí, emancipados mesmo, como a Assembleia de Deus Central em Bebetá, fazem 9 anos. 9 anos. 9, 10, 8 anos. Entendeu? Rapaz, mesmo tempo que a DAI aqui. Né? A DAI foi fundada em 2017. Bênção. Que bênção, pastor. Estamos aí, chefe. Debaixo dessa... Foi uma honra muito grande, né, que deu pra gente, nos abençoando assim, e estamos lá, rompendo lá. E o senhor é casado com a pastora... Tatiane Stephanie, braba. Ela puxa a orelha do senhor? A Ana braba, toda hora. A pastora Sônia também, aqui mesmo jeito. Se não fosse elas, né, pastor? Nós não tava de pé. Não dava não. Pastor, como lidar com que a DCEP, querendo ou não, e o ministério do senhor, o nosso ministério é muito novo, perde alguns ministérios. Como lidar com um crescimento tão precoce? Pastor, eu acho que o crescimento rápido, né, que você tá falando, esse crescimento, eu acho que vai da nossa obediência a Deus, né, chefe? Acho a nossa obediência, a nossa renúncia, né? Como a gente trata a obra de Deus, faz ela avançar com rapidez, né? Porque Deus tem pressa, entendeu? Então, quando se tem obreiros dispostos, né, a fazer a obra, né, com amor de verdade, né, com o coração mesmo no pasto ali, então não tem por que embargar. Esse negócio está muito embargado, chefe. Não é que tem algo de errado, mas será que a pessoa foi para isso chamada mesmo? Para isso vocacionada? Tem gente que se empolga, né? Não dá certo de um lado, não dá certo de outro, você pastor. Não é assim. O senhor, como o senhor já fala, o senhor tem seu trabalho, né? A pastora também, psicóloga, né? O senhor pastoreia a igreja por amor, o senhor ama isso. Então, tem gente que não dá certo de algum lado, de outro, vai pastorear. Não é assim, chefe. Não é assim. Também
tinha meu emprego, ganhava muito bem, sabe? Sempre fui operador de guindaste, trabalhava na área da refinaria, da Petrobras. Então, sempre fui itinerante. Então, sempre fui muito abençoado. Então, renunciei tudo isso aí para botar a cara na obra. E a renúncia gerou isso aí, né? Que a gente tem colhido, né? Eu creio que vamos colher muito mais, né, chefe? Pastor, o senhor nasceu em berço evangélico? Como que foi? Nasci, aí me afastei, só Jesus. Você desviou, pastor? Só Jesus, né? Tá terrível, chefe. Desviei, virei funkeiro, terrível. Terrível, brigão, dançava horrores. Você com quantos anos, pastor? Dançava muito. Isso na minha adolescência, fase de 14 anos, eu desviei, fui até os 19, mais ou menos. Você tá aqui uns 45? 41. O senhor sempre soube que ia ser pastor? Como que foi isso aí? Como foi esse chamado? Não, nunca mais. Meu sonho era ser pregador itinerante mesmo. Toda, né? É semelhante com o pastor Anderson. Negócio mesmo, né? E hoje, eu sempre digo isso, irmão, o poder da renúncia. A renúncia é muito interessante, cara. Você vê que lá atrás, tudo que eu tô vivendo hoje, de 2 anos pra cá, em relação a conciliar o pastoreio com a itinerância, né? De viajar pra lá e pra cá, tal, mesmo com a igreja, foi algo que eu renunciei lá atrás. Porque quando eu renunciei à minha itinerância e botar a cara na obra, a gente sabe, lá atrás não tinha rede social. Como é que funcionava um pregador de agenda? Ele pregava numa agenda, lá tinha um líder de alguma igreja, um pastor, dali tinha um convite, deixava um cartãozinho. Boca a boca, assim surgia. E na época parando de pregar para dar assistência total à igreja, então eu sabia que ia encerrar. De fato, acabou. Eu pregava 2 vezes no mês, olha só que loucura. Para pregar somente na igreja. Passaram-se aí 9 anos, hoje tenho colhido fruto dessa renúncia, né? Viajando o que eu queria fazer lá atrás, hoje eu faço, entendeu? Em 1 ano o senhor fez o que não fez em 8 anos. É isso aí, verdade. Isso aí. Pastorzão, como o senhor viu o crescimento da igreja nos últimos anos? Não só a sua, mas todas as igrejas, assim. O senhor como pastor presidente. Pastor, eu acho uma necessidade da igreja, né? Se não existir a igreja na terra, chefe, não vai. Um grande exemplo foi o que eu citei hoje, antes de pregar, o estado do Rio Grande do Sul lá. É um estado menos evangelizado. É o maior berço, né, do satanismo. Do espiritismo. Satanismo mesmo. Lá Satanismo, é brabo. verdade. Lá é o brabo. Eu costumo falar, não é essas macumbinhas aí não, gente. Despacho aí não. Lá é o satanismo mesmo. Então assim, poxa, irmão, como eu falei, aqui em São Paulo todo esse... Rio de Janeiro, é uma igreja do lado da outra, chefe. Você sabe disso? Mas isso é bom, porque torna o ambiente espiritual leve. A gente não tem essa guerra toda espiritual. Agora lá, irmão, eu aluguei um carro lá pra ficar, fiquei lá 4 dias, pra lá e pra cá, chefe. Coisa rara vai ver uma igreja evangélica. Coisa mais rara, quilômetros e quilômetros, procurava assim, ó, nada. Não via nada. Casa, show, evento de show, bailes, tal. Ou seja, torna seu ambiente pesado. Então a igreja é necessária sim, entendeu? Para o nosso mundo atual, para a volta de Cristo. Mas como o senhor tinha citado, o senhor acha que tem muitos aventureiros, tipo assim, porque tem pessoas que trabalham sério, faz o serviço sério, ama a obra, ganha alma, fica alegre em ver ganhar almas, tem alguns pregadores, mas você acha que está surgindo muitas pessoas que tá na capa só, pastorzão? Exatamente, porque deu errado em alguma área. Aí vai querer, acha que pastorear... Virou uma carreira. Dá dinheiro, dá lucro, entendeu? Aí você quebra. Um dia eu tava andando com um pregador e ele falou assim, não, deixa eu ir embora que eu vou trabalhar. Eu falei, oxe, você trabalha? Não, eu vou pregar. Eu falei, oxe. Ele considerava a pregação um trabalho. Não dá mais vocação, não, né? Porque, infelizmente, né? O senhor, como é pastor presidente, o senhor deve passar por umas bocas e boas e conhece, né? Porque você só conhece o pregador famosão, a cantora famosão, quando ela senta na mesa. Entendeu? Exatamente. Pastor, qual que é a sua maior dificuldade como pastor hoje? Minha maior dificuldade como pastor é tentar agradar todo mundo. Minha maior dificuldade como pastor é tentar agradar todas as ovelhas. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Porque
quando a gente tenta agradar todo mundo, né, uma hora a gente vai errar. Normal, né? A gente errar, normal. E quando a gente falhar em alguma parte, acabou, entendeu? Você é muito bom enquanto você pode oferecer alguma coisa, pode dar a mão, mas bastou um erro de um pastor, acabou, entendeu? E eu, para aprender a lidar com isso, foi muito difícil, porque eu comecei a pastorear novo, né? Novo, com 30 anos de idade. Então, para eu lidar com isso, foi muito difícil. Então, acho que para mim, Eliseu Dutra Viana, o maior desafio de um pastor é tentar agradar a todo mundo. Não adianta. A gente nunca vai conseguir agradar a todos. Vai querer consertar aqui, alguém aqui vai ficar triste. Vai aqui vai ficar triste. E assim vai, irmão. Vai fazer o quê? Então é muito difícil. E para lidar com isso é difícil. Eu não tenho... O senhor sofre? Não, sofro. Dá pra ver. Eu amo, né, chefe? Eu amo o que eu faço, amo pastorear, amo cuidar. Então a gente acaba sofrendo, entendeu? Acaba sofrendo, mas fazer o quê? Não tem jeito. Tem que passar por isso. Ô pastorzão, a nossa vida de pastor, como o senhor acabou de falar aqui, a maior dificuldade do senhor é querer agradar a todos. E o senhor já se decepcionou com muitas pessoas que o senhor mais ajudou assim? Como lidar com a situação? Que tipo assim, quanto mais você ajuda, a pessoa que você mais ajuda é que mais dá trabalho. Tô só usando a minha vida, chefe. É a minha barba branca, branquinha minha barba. Por causa disso, chefe. Mas olha só. Sobre isso, por incrível que pareça, eu acho que eu sou bem resolvido, acredita? Sou bem resolvido das pessoas que vêm para nossa igreja, a gente cuida, a gente faz o que pode para ver a pessoa bem. Daqui a pouco, passou 1 ano, 2 anos, tá curado, tá bem, sai. Chefe, por incrível que pareça, eu sou bem resolvido nisso. A gente se entristece, como eu disse, porque a gente ama. Eu amo. Se apega, né? Amo, a gente se apega. Se entristece. Agora, ficar pelos cantos, igual eu teve um caso aí, não sei se foi brincadeira ou fake news, de um pastor lá no Nordeste, lá, que ameaçava matar as ovelhas se fosse... Eu vi isso daí. Eu vi isso daí. Não sei se é brincadeira, mas enfim, onde eu quero chegar. Que eu sou bem resolvido com isso. Eu acho que se a pessoa tá ali, pastor, vou falar pra você uma coisa que eu aprendi, é uma verdade. A partir do momento que uma ovelha vai chegar até o senhor e vai dizer, pastor, quero sair, nem insiste. Não pergunta, não questiona. O básico, tá triste com alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa? É por algo que eu fiz? Não, posso nada com a igreja. Então, amém, vai em paz. Nem insiste. Porque quando ela falou que vai sair, já saiu. Não, já saiu. Já não tá mais. Não, já saiu, esquece. Nem insiste. Ela já saiu. Então, eu só consigo ser bem resolvido nessa área aí. Algumas áreas não, eu sou muito chorão, sou muito bobo. Mas nisso aí eu sou tranquilo. Tipo o que o senhor seria bobo? Eu sou bobo eu não sei lidar com as críticas ainda, por incrível que pareça. Sério? Eu sou bobo com isso. Eu tenho esse meu jeito, né? Com hater, você fala? Eu tenho esse meu jeito, com os haters. Certo. Eu tenho esse meu jeito, então eu sou assim, sempre fui assim. Porque as pessoas que nos arrebentam lá na rede social, né, uma brincadeira nós fazemos no culto, não entende. Para eles é aquilo ali o culto todo, nas 2h30 de culto. E todos os dias. E todos os dias, entendeu? Poxa, os meus momentos de descontração, que são bem espontâneos, é coisas que surgem assim, ó. Mano, eu não planejo nada. Hoje eu vou fazer isso. Não tem como. Acontece muitas situações comigo. Se eu fosse estar aqui, quantos vídeos tem aqui que dá pra estar na cara, que surgiu a situação e aconteceu ali. Só que aí as pessoas, os haters, que não me conhecem o pastor Eliseu Viana, falam, me arrebento, pô, eu fico mal. Você fica triste. Fico mal. Eu tenho essa fraqueza, eu fico mal com isso. Porque, poxa, irmão, você tava no culto todo? Não, foi um momento de oferta, um momento de descontração, um momento de anúncio, somente, mas o culto todo foi pressão, poder, unção, palavra. Isso vocês viram. Se não fosse isso, a igreja não estaria do jeito que tá, né? Exatamente. Se fosse só na brincadeira, a igreja não estaria do jeito que tá. Mas percebe. E o senhor agora falando uma situação que chegou até ao nosso conhecimento,
sobre a questão de que o senhor está dando aula para profetizar. Sim, eu e o profeta Labachai. Labachai. Eu sei quem é esse. Eu sou muito fã dele. Inclusive, pastor, que eu quero até falar. É uma contra... Sobe numa brincadeira. O que nós conversamos hoje, né, sobre o profeta Labachai. Labachai, ó, vou te dar uma moral aqui, hein? O profeta Labachai, né, por que eu gosto muito dele? Eu comento lá às vezes, eu comento lá as bobeiras dele, os vídeos dele que ele faz imitando alguns, né, que se diz ser profeta, e aí eu comento lá, cara, eu te amo. Não sei porquê, mas eu te amo. KKKKK. Continua assim, brincalhão. Ele imitou o senhor esse tempo atrás, ele imitou, não? Não. Ah, não, ele só fala que o senhor ensinou ele. Fala que eu sou da maçonaria junto com ele. Aí o que acontece? Teve ouviu meu comentário que eu falei que amava ele, cara, eu te amo, do jeito que você é. Eu te amo, Alabachai, do jeito que você é. Aí os caras, nossa, admiro você, pastor, perdeu minha admiração. Falar que ama um homem que blasfema contra o Espírito Santo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu falei, meu amigo, comentei de novo, né, meu amigo? Quando o amado souber o que é blasfêmia, conversa comigo. Mas assim, não, por favor. Então, assim, chefe, é aquilo que o senhor usou a palavra. O Alabachai, ele é um cara que denuncia em forma de humor essas patifarias. Que vontade de falar o nome. Entendeu? Ele denuncia em forma de humor. É aquilo que tá conversando, pastor. Ou houve essa que a gente tava numa sintonia muito legal. Ele brinca com o que os caras brincam. E como o pastor antes falou, os caras brincam em cima do altar, irmão. Aí já E ele não. Ele brinca em cima da brincadeira dos caras. Ele brinca onde se deve brincar. Exatamente. Ele não brinca diretamente com a igreja, com a noite. Com a igreja, isso aí. Não. Ele imita. Então é uma denúncia em forma de humor. Fala, Baixar, eu te amo, tá? Do jeito que você é. Continua, não para não. E o dia que você me imitar, eu te pego. Aí nós conversando no carro, surgiu esse assunto aí. Sim, muito. Mas como lidar, pastor? Nós chegamos o senhor é muito tempo evangélico. Eu me converti também, depois desviei, voltei de novo. Uhum. E nós chegamos numa situação no meio evangélico sobre a questão de revelações. Eu sei que tem homens de Deus que realmente Deus usa. Usa grandiosamente, entendeu? Uma pergunta que eu ia fazer para o senhor: o que o senhor acha da situação hoje que antigamente, chegou uma época da nossa geração agora, muita profecia, revelação com nome, revelação RG, CPF e tal, que antigamente não tinha muito isso. Né? Chegou agora. E como lidar com a situação, com essas situações? O que o senhor já passou por alguma situação deselegante? Pastor Anderson, como o senhor não falou, existem homens de Deus, né? Mulheres de Deus que Deus usa com visão, com revelação, o dom da profecia. Eu acredito muito nisso, né? Nossa, como acredito. Só que da mesma forma que a tecnologia avançou, os homens aí também avançaram junto com a tecnologia. Que, como o senhor disse, antigamente não tinha isso. O senhor pegou pesado agora. O senhor pegou pesado. Tecnologia? Me explica. Os homens também avançaram. O senhor disse que antigamente não tinha isso, certo? Certo. Antigamente era tudo mais simples. A informação era mais difícil. Puro, né? Os cultos eram tudo diferentes. Não tinha nada, câmera, não tinha celular, né? Avançou a tecnologia, avançou também os vasos, entendeu? Da mesma forma. Mas não vou... Calma que eu vou chegar lá. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Ninguém me contou. Não é fofoca, não é boato. Ah, não. E é a primeira vez que eu falo isso no podcast. Ao vivo? Não, primeira vez. Exclusivo? Exclusivo. Exclusivo aí. Primeira vez que eu falo isso aqui, eu não tô nem aí também. Primeira vez. Mas aconteceu comigo. Um vaso, né? Nome de Deus aí. No antigo templo ainda da nossa igreja. Foi lá, pegou uma peça, a visão, revelação. Que isso? Os nomes, são uns 10 anos atrás. Eu assustei, falei, nossa, o povo ficou, nossa. Cuidado. Na segunda vez, eu anunciei de novo. Ele foi lá, a igreja, nossa, que bom, vai vir falando que tá de novo.
Quando foi no domingo que ele chegou na cidade de Magé, ele me ligou antes do culto e falou assim: ô meu pastor, pastor, tá sozinho aí? Eu tô. Pode falar um minutinho? Posso? Pastor, deixa eu te falar algo. Se o senhor tiver paz, no que eu vou te pedir agora, me fala o nome de alguns empresários da igreja, o nome de algumas pessoas que têm dinheiro, para que a gente possa entrar na revelação, porque o voto sai maior. Quando a gente entra falando o nome dos empresários, o que faz, etc., o voto vai dar bom e vai ser bem maior. Chefe, aqui nós estamos com uma flecha no coração, diante de Deus. Por isso que eu falo que a gente ama a nossa igreja mesmo, não tem jeito. Eu falei assim: ô fulano, vem pregar, fica em paz, só prega então, só prega. O pastor, ele veio seco, vazio, só pregou, mas sabe que é vazio, não entregou nenhuma revelação. Nenhuma revelação. Acabou que era 2 dias que ele ia fazer lá, acabou a mensagem, falei assim: irmão, tá aqui sua oferta, não vem amanhã não, faz por mim, tá bom? Se não quer que eu te exponha aqui, não volte amanhã, vai pra tua casa, fique em paz. Então isso mexeu muito comigo, eu fiquei muito triste, e a partir daí eu vi que isso acontece muito. Tanto como pregador, eu não sei quem é pior, se é o pregador O seu pastor que fala. ou se é o pastor que vende a igreja. Eu fiquei mal. Pastor, Isso é forte, hein, pastor? pastor, eu vou falar um negócio que não aconteceu só com o seu isso, não. Sério, chefe. É muita Sim. covardia, chefe, que isso. Quando o camarada falou a mesma fala, viu? A mesma fala. Falou assim: pastor, fala o nome de alguns empresários aí. Eu Olha falei, isso. aí eu olhei pra ele assim: varão, precisa disso não, varão. Só prega aí. Até então que nunca mais trouxe. Isso é verdade. Pastor, infelizmente. Mas a entrevista é com o senhor hoje. Mas então isso deixa o senhor muito mal. Lógico, chefe. E eu fico pensando nas igrejas, né? Como é que faz? Como é que os pastores vendem assim a noiva? O senhor acha, tipo assim, pastorzão, porque a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer na igreja de Coríntios que a revelação, a profecia edifica a igreja. Uhum. E você não acha que é o diabo infiltrando dentro da igreja com esses camaradas para desvalorizar a profecia, para a fé do povo abater? E eles não têm mais fé, por isso que não acontece mais milagre? Sim, chefe, isso aí pra mim, eu acredito no espírito de Jezabel, né, pastor? Porque a gente se engana em achar que o espírito de Jezabel, aquela mulher vestida de vermelho, com salto alto, com a coisa toda, sensual, não. É muito mais do que isso, entendeu? É exatamente a negociação da noiva, entendeu? É compra de profeta. É exatamente isso. E infelizmente o espírito de Jezabel ainda tá rondando, entendeu? Nós não precisa, né, pastorzão? Não. Pastorzão, já para chegando no encerramento, que o senhor tem um compromisso daqui a pouco, dê um conselho. Eu queria que o senhor dê um conselho para um pastor que quer abrir um ministério, um pastor que está indo, que ele está em dúvida, qual é o caminho que ele tem que tomar. Então, pastor, tenha certeza de que você é chamado para isso. Tenha certeza que você é vocacionado para isso. Porque se você não tiver certeza dessa vocação, não dura meses. Sua família tem que estar total agarrada com você. Se não tiver sua família, esquece. Você, para chegar a esse ponto, você precisou respeitar alguns degraus na sua vida. Se você pulou etapa, não respeitou degrau, não respeitou níveis, não faça isso. Fique na sua. Fique quietinho. Mas não faça isso, porque você vai se prejudicar, vai prejudicar a sua família, vai prejudicar a igreja. E nem busque também formas de encher a igreja. Não existe. Tá? Porque a maior forma de encher uma igreja é o que Atos 2:42, se não me engano, diz. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então esses são os pilares de um crescimento de uma igreja. A perseverança,
a oração, a comunhão, o partir do pão, tudo isso aqui faz parte do crescimento de uma igreja. Se você tiver esses pilares de Atos 2 na sua igreja, a sua igreja vai crescer muito. E é isso. Deus abençoe. Gente, foi só um bate-papo rápido. Eu quero agradecer, pastor. Deus abençoe o senhor de uma forma especial. Wesley, tem alguma coisa? Não, Deus abençoe, pastor. É uma honra estar com o senhor. Obrigado, Muito obrigado pela honra da palavra que o senhor trouxe para nos alimentar. Amém. E eu acredito que o pastor vai chamar muitas e muitas vezes. Amém. Com certeza. Que bom, obrigado. Porque agora ele tá indo para os Estados Unidos, né, Varão? Tá indo para a Europa, filho. Agora é diferente, Eu falei, e aí, pastor? Tá indo para os Estados Unidos? Não, França. Vou passar para tal lugar. Para tal lugar. Bélgica e Londres. Mano. Quem disse que você ia ficar o resto da vida na favela? Pastorzão, que Deus abençoe o senhor de uma forma especial, que honre. Eu tô vendo que esse ano de 2024 e 2025 o senhor tá viajando no Brasil inteiro e que Deus preserve o senhor nessa graça, nessa humildade. E quem sou eu para dar um conselho ou falar algo pro senhor? O senhor é mais do que o que falam. Amém, que isso. Muito mais. Entendeu? Obrigado. O senhor falou tudinho aí o que eu sou. Amém. O Wesley sabe aí, eu me machuco mesmo quando as pessoas fazem uma crítica comigo, tipo, sabe? Nós é espontâneo, sofro muito pela minha espontaneidade, às vezes eu sou espontâneo, mas quando eu vi o senhor pela primeira vez e falei com o senhor, eu falei, esse é meu irmãozão. E tamo junto aí. Amém. Tá bom? Obrigado, chefe. Que Deus abençoe. E chega ao fim, mais uma Diecast, mas antes disso, né, eu quero agradecer. Quem? Palhoça Burger. Eu tenho que falar primeiro de cara já, né, pastor? Ele foi almoçar lá no Palhoça. Você gostou lá, pastor? Gostei muito. Pedi um negocinho, gente, de arroz, feijão e omelete. Mas, meu Deus do céu. Muita coisa pra caramba. Muita coisa. Pra você ter uma ideia, o que ele comprou, eu mandei guardar pra levar pro Bruno comer. Pra trazer. Foi muita comida. É o Palhoça, Deus abençoe. A Advocacia Barros, pastora Sônia Rodrigues. Você vai fazer um vídeo lá agora. Sábado eu tô lá junto com ela. Cá, como é a sua empresa? Move 7. O que ela faz? Então, a gente é uma produtora de audiovisual, né, que cuida gerencia redes sociais, cria conteúdo para você postar na sua rede social, no seu comércio, no seu serviço. A gente grava e coloca para rodar no Instagram, Facebook, todas as plataformas. E a Paula Boulos, né? E a Paula Boulos. Tá bom? Gente, tá aí. Deus abençoe o vídeo de vocês. E vão pro arrebento. Assista aí, compartilha, dá um like pra nós e se inscreve no canal. Deus abençoe a todos. Fui.